feel your love. I just wanna feel your love. Fala de Sanzum, tudo beleza? Abram comigo aí o livro na página 20, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? A gente viu já na aula passada o sistema genital masculino e feminino, tá? Que o ovário ele libera o ovócito aqui, ó, secundário, e esse ovócito fica aqui na tuba uterina, que é a tuba uterina, esperando o espermatozoide. Se o espermatozoide chegar aqui na tuba uterina e encontrar com o ovócito, vai ocorrer o que? A fecundação, e essas células vão se juntar e dar origem a uma nova célula, que é a célula ovo ou zigoto. Então, um dia, todos nós fomos um zigoto ou uma célula ovo, tá bom? E aí, essa célula vai se dividindo, formando várias células, e vai se fixar na parede do útero, tá? Onde vai continuar o desenvolvimento do embrião, vai ocorrer a formação dos tecidos, dos órgãos, até a gente ter um bebezinho completo e fofinho, tá bom? Vamos lá continuar. Pode uma mulher engravidar de 2 bebês? Pode, né? Que a gente tem os gêmeos. O monozigótico é quando... Lembra que eu falei que o espermatozoide fecunda o ovócito e dá origem a uma célula só chamada zigoto? No caso, esse zigoto pode se dividir e formar uma cópia dele. E a gente vai ter o quê? 2 zigotos que vão se desenvolver em 2 bebês idênticos do mesmo sexo. 2 meninas ou 2 meninos, tá? E se fosse o zigoto se dividisse em 3 cópias idênticas? Aí é os trigêmeos. E a gente tem os gêmeos diferentes, que é quando a mulher acabou liberando mais de um ovócito. Ou seja, 2 ovócitos e aí cada um deles foi fecundado por um espermatozoide, tá? Tá vendo como é muito raro de acontecer? E aí, cada um desses zigotos que se formou vai se desenvolver e dar origem a um bebê totalmente diferente. Nunca um ovócito vai ser fecundado por mais de um espermatozoide, tá, gente? Isso não acontece. Os gêmeos diferentes é porque a mulher liberou mais de um ovócito e cada um deles foi fecundado por um espermatozoide, tá? E o que vai definir se é menino ou menina? Bom, todos nós temos cromossomos sexuais, um par. As mulheres têm 2 cromossomos X e os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? O ovócito ou óvulo, ele só vai ter o cromossomo X, um cromossomo X só, tá? E o espermatozoide, ele pode carregar um cromossomo X ou pode estar carregando o cromossomo Y. Se for o espermatozoide com o cromossomo X que fecundar, a gente vai ter o quê? Uma célula com 2 cromossomos X e aí vai dar origem a uma menina. Se no caso for um espermatozoide carregando o cromossomo Y, a gente vai ter o quê? O cromossomo X do óvulo, o cromossomo Y do espermatozoide e a gente vai ter um menino, tá bom? E como que a gente pode impedir a gravidez? Utilizando métodos contraceptivos. A gente tem os métodos de barreira que, como o próprio nome já diz, impede que o espermatozoide chegue ao óvulo, tá? Ou ovócito. A gente tem os preservativos masculino e o feminino, também conhecido como camisinha, e são os únicos que protegem contra infecções sexualmente transmissíveis. Pílula não protege, nada protege. A única coisa que protege contra infecções sexualmente transmissíveis são os preservativos, tá bom? A gente tem o diafragma, não é muito comum no Brasil não, mas comum nas mulheres americanas, tá? Que é como se fosse um anel de látex ou de silicone que é colocado lá no final da vagina, no colo do útero, tá? Lembrando que vagina é aquele canal interno do sistema genital feminino. E além disso, tem que utilizar um creme espermicida para matar os espermatozoides, tá? E ele deve ser retirado algumas horas depois. Previne a gravidez, mas não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem o DIU, dispositivo intrauterino, tá? Que ele fica dentro do útero, tá? E ele é feito de cobre, o DIU de cobre, que é para o quê? Impedir a mobilidade dos espermatozoides, tá? Ele pode permanecer até 10 anos no organismo da mulher e somente o médico ginecologista pode colocar. A gente tem os métodos hormonais. Lembra que a gente viu que o ciclo menstrual é regulado por vários hormônios? Né? O FSH, o LH, o estrogênio e a progesterona. Então, esses métodos hormonais vão liberar substâncias parecidas com esses hormônios e impedir a ovulação, impedir que a mulher libere um óvulo, tá? Só que isso pode trazer efeitos colaterais, alterações hormonais, tá? Não é muito recomendado usar a vida inteira, só durante um período, tá? Eles estão inseridos em medicamentos. Então, o mais conhecido é a pílula anticoncepcional, 21 comprimidos, tomados diariamente, na data certinha. Como tem muita mulher que não tem disciplina, tem que ter horário para tomar a pílula,
Existem ainda outras opções, que são as injeções mensais, adesivos ou implantes hormonais que ficam embaixo da pele, que não precisam que a mulher tome diariamente. A injeção ela pode tomar uma vez por mês, vai liberando hormônio aos poucos. E a gente tem ou implante, que pode ficar até por alguns anos, liberando hormônio no organismo da mulher, tá? A pílula do dia seguinte é como se fosse uma bomba, né? Várias pílulas anticoncepcionais que a mulher toma de uma vez, né? Que não é recomendável, tá? Pode fazer muito mal à saúde, porque ela faz uma bagunça no ciclo hormonal da mulher, tá? Mas recomendado, o preservativo se rompeu, a mulher manteve relação sem proteção, e aí, no caso, ela tá tomando algum medicamento que não pode engravidar, tá? Então, é muito raro, não é recomendado utilizar pelo dia seguinte. A gente tem o DIU hormonal, tá? Que é parecido com o DIU de cobre, só que ao invés disso ele vai liberando gradativamente hormônio, tá? Impedindo a fecundação. A gente tem os métodos cirúrgicos, tá? A deferectomia, também conhecida como vasectomia, realizada no homem. Lembra que eu falei que lá do epidídimo, do testículo, sai um ducto deferente? Não um ducto diferente, deferente. Então, aí o que acontece? Eles são cortados e cauterizados, ó, esse ducto ele é cortado e cauterizado, e aí o espermatozoide nunca vai chegar no sêmen. Ele até é produzido aqui, mas o sêmen vai ser liberado sem espermatozoide, somente com o líquido da próstata e o líquido da vesícula seminal. E a gente tem a ligadura tubalha, também conhecida como laqueadura, aqui, ó. As tubas uterinas são cortadas e o espermatozoide nunca consegue encontrar o ovócito, tá? E aí a mulher nunca vai engravidar. Mas ela continua menstruando normalmente, tá bom? E a gente tem um método hormonal que se baseia naquele cálculo de período fértil que eu falei pra vocês, tá? Calcula não somente o dia que a mulher tem mais chance de engravidar, mas o período de sobrevivência do espermatozoide. O espermatozoide, vamos supor, pode ter ido para o organismo da mulher, mas ela não está no período fértil. Mas como ele sobrevive de 3 a 5 dias, pode ser que daqui a 2 dias ela entre no período fértil e aí, no dia da ovulação, e aí pode ocorrer a fecundação, tá bom? Então é mais um método indicado para quem está tentando engravidar, saber os dias que tem mais chance. Só que com isso a gente também tem que estudar as infecções sexualmente transmissíveis, causadas por bactérias, vírus, micro-organismos, tá? Que são transmitidas por contato sexual sem os devidos cuidados, ou seja, sem o uso do preservativo e somente sem o uso do preservativo. Como a AIDS, que é um vírus causada pelo vírus HIV, afeta as células do sistema imunológico, do sistema de defesa do corpo. É por isso que às vezes uma gripe comum pode se tornar grave numa pessoa com AIDS, tá? E aí a pessoa tem que tomar vários medicamentos para fortalecer o sistema imune. Tá? A gente tem a sífilis, é uma doença grave, tá? Ela se caracteriza por um cancro, né? Uma ferida que às vezes desaparece em alguns dias e depois pode vir acompanhada de inchaço, gânglios. E o problema é que a pessoa acha que ela está curada, mas depois de alguns meses a doença se manifesta e aí é muito grave, tá bom? A gente tem o condiloma acuminado, tá? Causado pelo vírus HPV. A maioria de vocês já deve ter tomado vacina contra esse vírus, tá? Né, por volta dos 11 a 14 anos. E o problema dessa doença é que pode vir a se transformar num câncer, tá? Na mulher, o câncer de colo de útero, tá? E a gente tem a herpes, tá? É uma doença que às vezes não manifesta sintomas, mas causa sensibilidade na pele, algumas feridas. É tratável, mas assim, pode ser, a pessoa pode ter mais chance de contrair se ela tiver uma má alimentação, sistema imune mais baixinho. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!